O Evangelho, esse Evangelho de hoje, ele encafifa muita gente. Porque, afinal de contas, a reação de Jesus diante daquela mulher, daquela mãe, foi uma reação muito dura. É verdade que a missão de Jesus, ela se restringiu basicamente no âmbito da Terra Santa. Mas nós vemos no Evangelho de Marcos, o de hoje mesmo é muito claro, né? Ele fazia incursões também na Síria, na Fenícia, em outras regiões, Gerasa, por exemplo, do outro lado do mar, né, da Galileia, que eram cidades fora do âmbito israelita, digamos assim, portanto, cidades consideradas pagãs. Então, Jesus foi também nessas regiões. Mas a grande ênfase do seu ministério foi na Galileia e depois, os últimos dias, em Jerusalém. E, de fato, a universalidade do Evangelho e da Igreja será obra futura do Espírito Santo, já que em Pentecostes a Igreja nasce una e católica, porque ali já estavam presentes povos de todo o mundo conhecido, né? Partos, elamitas, gregos, gente da Ásia, da Frígia, da Mesopotâmia, do Egito, da Média, de Roma, e todos ouviam os apóstolos falando na sua própria língua. Mas, repito, aí nós estamos numa segunda etapa da história da própria igreja, obra já do Espírito Santo, sempre em sintonia com a obra de Jesus. Seja como for, a provação à qual Jesus submete aquela mulher, ela, a gente brinca, né? Tirou de letra, porque ela se humilhou, reconheceu a missão de Jesus, e Jesus vai lhe dizer: olha, por causa dessa tua resposta, a tua filha, o teu pedido foi atendido. Pode voltar para casa, que o demônio já saiu da tua filha. De certa maneira, nós estamos num contexto parecido com o da primeira leitura. Para concluir, eu queria trazer aqui apenas uma pequena história que está no ofício das leituras de hoje. Foi dito no comentário inicial, né, que Santa Escolástica era irmã de São Bento. São Bento, embora antes de São Bento, Santo Antão já tinha se isolado, de modo que os primeiros monges mesmo, ou eremitas, surgiram com Santo Antão e não com São Bento, mas a gente pode dizer que o pai do monaquismo, ou seja, dos monges, na igreja foi São Bento, inclusive com a sua regra famosa, a regra de vida do mosteiro, que é usada em muitos mosteiros, não necessariamente beneditinos. Mas São Bento era muito rigoroso, ele ficava enclausurado lá no seu mosteiro, que ele mesmo tinha construído, e Santa Escolástica foi visitá-lo. Ele desceu o monte para recebê-la e conversaram longamente sobre as coisas de Deus, e a uma certa altura São Bento disse: agora, minha irmã, eu tenho que voltar para a minha cela, para a minha clausura, e você segue o seu caminho. Ela insistiu, porque a conversa estava boa demais, eles estavam falando de Deus, e São Bento disse: não, não. E ela simplesmente abaixou a cabeça, fez uma oração, e veio um toró, veio uma tempestade, que São Bento não pôde sair lá da casa onde os dois estavam. São Bento, inclusive, ficou bravo com ela: o que você fez, minha irmã? Ela deve ter dado uma risadinha e disse: Deus quer que você fique aqui comigo. E aí eles continuaram e passaram a noite, os dois irmãos, orando juntos e falando das coisas de Deus. Então, meus queridos, queremos pedir que essa unidade na diversidade, né, tão bonita, porque São Bento e Santa Escolástica tinham rumos de santidade diferentes, mas os dois tinham uma paixão profunda pelas coisas de Deus, e a grande alegria deles era justamente estarem juntos falando das coisas de Deus. Então, seria muito bom que as nossas famílias
seguissem esse exemplo. Seria tão bom que cada vez mais em família, os irmãos, os casais, os pais com os filhos, se entretessem prazerosamente a falar das coisas de Deus. Seria tão bom, realmente, que, seguindo o sonho do Santo Papa Paulo VI, os pais fossem realmente os primeiros catequistas de seus filhos. Então, que o Senhor nosso Deus nos abençoe sempre mais nesta caminhada.